Exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos abrir Romanos capítulo 8. Eu vou insistir em permanecer naquele mesmo trecho que nós estávamos, Romanos 8, verso 12 a 17, só que hoje eu vou me deter especificamente ao versículo que não explorei no último domingo, que é o verso 17, que é a chave para interpretar os versos que se seguem. Mas nós leremos o verso 12 ao 17, deixando claro que eu vou me deter especificamente no verso 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai nosso, bendito seja o Teu nome. Rogamos ao Senhor que nos instrua na Tua verdade poderosamente essa noite, para a glória do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, o quanto nós carecemos da Tua voz e da Tua instrução. Por isso pedimos ao Senhor, fala conosco, para a glória do Senhor e para o bem da Tua igreja. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Uma viagem que nós fizemos pelos caminhos da Reforma. Nós chegamos numa cidade da Alemanha onde Lutero havia vivido por um período da sua vida, que era bem próximo do castelo onde ele ficou preso por quase 10 meses, onde ele traduziu quase todo o Novo Testamento do grego para o alemão. E é a cidade onde nasceu Johann Sebastian Bach, exatamente no mesmo lugar, na mesma cidade, tem um museu próprio. E tinha um senhor que era até americano, da Califórnia, por sinal, foi morar lá, casou com uma alemã, e então se tornou, e vive ali na região, se passou a ser um historiador e um guia da região. E é uma conversa à parte com ele, num dado momento, houve uma... A gente entrou na igreja para conhecer e depois, à parte, nós conversamos. E eu lembro que eu pedi para ele me contar, resumidamente, um pouco a história de Lutero, e ele me contou a história assim, muito rápida, e eu gravei, tem gravado no vídeo isso. E nessa história, ele dá uma informação que realmente eu nunca tinha lido em canto nenhum. Ele disse que na época de Lutero, não era o filho mais velho que recebia a herança. E Lutero, sendo o filho mais velho, segundo ele, não ia receber a herança do pai. E o pai se tornou depois, era um mineiro, não é? No sentido, ele trabalhava em Minas, era dono, era um homem que se tornou rico, por sinal. E é por isso que quando ele era dessa época, o seu pai era um homem rico e trabalhava em Minas e tinha muita riqueza. E por isso que quando ele, ainda como católico romano, vai no caminho e um raio, trovões vêm sobre ele, e ele tem medo da morte, e ele cai no chão e clama por Santa Ana, dizendo que se ela socorresse, ele iria se dedicar, ia se tornar um monge, coisa que veio a acontecer na sequência, não é? A Santa Ana era uma santa protetora dos que trabalhavam em Minas, é por isso então que ele tem essa... E também era daquelas que libertavam as pessoas
das trevoadas, né, em alto mar, coisas dessa natureza. Então, há uma associação direta com a santa e aquilo que ele conhecia. Mas Lutero era um homem que tinha uma família com uma certa condição nesse sentido, mas o pai o amava tanto, mas não podia dar a ele herança, porque ele sendo mais velho não era o que receberia. Então o pai fez o que com ele? Investiu nele, mandou estudar para fazer direito. Daí a razão pelo qual ele saiu para aquela região e vai ser um homem estudioso e grande conhecedor, porque o pai queria investir nele. Interessante, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre herança dessa forma, porque até então nós sabemos que o primogênito é que recebe, nos casos da história, claramente nos ensinam isso. Ora, por que é tão diferente o caso de Lutero? Porque o comum é isso, né? A herança é dada, em alguns casos, claramente para o primogênito. Acontece que a Escritura, ela fala que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é uma linguagem interessante, é que todos vão herdar, não apenas um vai herdar, mas a razão me parece óbvia, me parece clara, a razão disso é porque, não é, nós estamos falando de Cristo Jesus como sendo o Filho de Deus por natureza. Então ele é quem herda todas as coisas. Consequentemente, nós que estamos nele somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas o ponto é que Paulo nos descreve como sendo herdeiros de todas as coisas. Não é um indivíduo, todos nós herdamos. Todos nós possuímos. Porque o Filho único, o primogênito, herdou todas as coisas por nós. Então, quando a Escritura, voltando ao nosso texto de Romanos, no verso 17, no qual nós vamos nos deter nessa noite, ele diz: ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que é muito interessante, não é? Se você é filho, você é herdeiro. Que é muito mais próximo da nossa realidade hoje. Se você é filho, você herda e o pai vai dividir a herança com seus filhos. Esse é um princípio claro aqui. Não apenas o primogênito, mas todos aqueles que estão em Cristo vão herdar. Que herança é essa que os filhos terão? Qual é exatamente a herança que é colocada no texto para os filhos? Se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Aí vem, herdeiros de Deus. É bem interessante porque quando alguém se atreve a pensar o que é que um crente tem, o que um filho de Deus possui, Paulo então diz: nós temos Deus. Nós somos herdeiros de Deus. A ponto de Paulo, na sequência do mesmo capítulo, dizer abertamente: se Deus é por nós, quem se atreverá a vir contra nós? Veja, se eu tenho Deus, se Deus é a minha herança, o que mais eu preciso? Se somos filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Perceba que essa herança, ela não é adquirida por nenhum mérito, não é? Ou adquirido pelo próprio filho em si mesmo. Mas ele é herdeiro, veja, o que ele adquire aqui é por herança. E a herança é aquele ato que normalmente, não é, o filho não trabalhou por aquilo. Em outras palavras, na Escritura, a ideia de que o trabalho é a maneira de ganhar dinheiro é tão clara que é um método de Deus estabelecer, é um método de você sustentar a sua família.
O único ato, a única maneira de você ganhar dinheiro que não seja por trabalho e que é aceito pela Escritura é por herança. Outros meios não são lícitos na Escritura. Ou é por herança ou por trabalho. E aqui o texto vai dizer, isso é puramente um ato de Deus. Porque é Deus quem vai fazê-los herdeiros. Os santos aqui são os herdeiros. Veja bem claro como o texto diz, né? É importante nós entendermos que mesmo estando nesse mundo, eles são herdeiros. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, por favor, capítulo 4, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim, Gálatas 4, versos 1 e 2, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. É como se, veja, é como se você fosse menor e não pudesse ainda usufruir de tudo aquilo que você tem. Você tem, mas ainda não possui tudo o que você tem direito. Então Deus concede um tutor, vai lhe guiar nesse processo. Haverá um dia em que você terá todas essas coisas explícitas, e aí daí a sequência do capítulo 8, quando ele fala do mundo que espera pela redenção, pela transformação de todas as coisas, quando o mundo aguarda a adoção de filhos, a adoção dos crentes. É como se nós recebêssemos uma herança, e por ser menor de idade, não podemos ainda usufruir. Então destaca-se um tutor para cuidar dessas coisas, e Paulo diz isso aqui. Nós somos filhos e somos herdeiros. Mas lá em Gálatas ele acrescenta esse detalhe. O estado presente em que nós nos encontramos, irmãos, é um estado de educação e preparação para a herança. Nós temos um conforto que deve ser o conforto de todos os filhos de Deus. Nós temos tão pouco nessa vida. Nós temos tão pouco nessa terra. Mas como herdeiros de Deus, eles têm toda a riqueza desse mundo. Como filhos de Deus, nós somos privados de tantas coisas nessa terra. Como nos preparando para herdar. Tão pouco, tendo tanto. Sendo herdeiros, nós temos o necessário para ter esperança. Onde está a alegria e a satisfação de um herdeiro, irmãos? No valor e na dignidade daquilo que ele herda. Qual é a honra que você tem como herdeiro? Você imagina como filho, você recebe uma herança do seu pai, fruto do seu trabalho, da dignidade, da honra, da seriedade, do compromisso. A honra daquilo que você tem, daquilo que é herdado, do que foi conquistado, como a Escritura muito bem nos ensina. A honra e a alegria de um herdeiro repousa no valor daquilo que ele herda. No valor daquilo que ele vai herdar. Daquilo que ele adquire. É por isso que a Escritura diz, nós não somos herdeiros do vento, irmãos, nós somos herdeiros do nada, nós somos herdeiros das promessas. E aqui é importante,
as promessas de Deus que são nossas. E aí vem a palavra usada no texto, herdeiros de Deus. E é por isso que você vai encontrar nos Salmos a expressão, Deus é a minha porção, Deus é a minha parte, Deus é a minha alegria, Deus é o meu castelo, Deus é a minha fortaleza. Deus é minha herança, é linguagem própria do Antigo Testamento. Ele é a minha herança, Ele é a porção da minha terra. E não há herança, veja, se o valor, se a alegria e o prazer do herdeiro repousa no valor daquilo que ele herda, lembre-se, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e não há nada mais glorioso do que isso, irmãos. O Salmo 16:5 diz que o Senhor é a herança dos santos. No verso 6 do mesmo Salmo diz, Ele é a herança do piedoso. A Escritura diz, irmãos, que nós somos sacerdotes de Deus e nós herdamos do Senhor todo o bem por sermos sacerdotes. Veja que a linguagem no Antigo Testamento, o sacerdote, ele não possuía nada, não podia comprar nada. Mas ele dizia, porque eles são meus. E nós somos, a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. A nossa herança é o Senhor. É o que a Escritura diz com todas as letras. A visão de Deus e do benefício que vem dele nos ajuda a entender que nós somos herdeiros daquilo que é mais glorioso e valioso nessa vida. É por isso que a doutrina do pacto se resume nisso. Essa é a linguagem do pacto. Diz assim, abertamente, a Escritura diz assim, eu serei o seu Deus, eu serei o seu Deus e vocês o meu povo. Essa é a linguagem do pacto. Eu sou o teu Deus. Eu estarei convosco. Eu serei o seu Deus. Interessante que lá, no finalzinho da revelação bíblica, em Apocalipse, no capítulo 21, por favor, acompanhe comigo. Apocalipse 21, verso 3. Diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse é o fim da história. Veja, essa é a herança recebida. Nós somos herdeiros de Deus. É interessante que a história do ensino do pai para com seus filhos é nos ensinar isso, irmãos. Esse é o propósito de Deus nos caminhar, nos ensinar. Nós somos menor de idade e ainda não podemos usufruir de toda a herança. Então Ele nos ensina isso a cada dia. Lembro-me da história, a famosa história do bezerro de ouro, narrativa extraordinária, quando o pecado de adorar a Deus por meio de um animal, de um ídolo, de uma imagem de escultura, um animal de imagem fundida, melhor dizendo, que dizia, aquele é o Senhor que libertou vocês do cativeiro. A linguagem de Deus com Moisés é a quebra do pacto. Ele diz, desce depressa, porque o teu povo que tu tiraste do Egito já se rebelou contra mim. O Senhor já entra com a linguagem antipactual, porque a linguagem do pacto é, esse é o meu povo. O Senhor diz, o teu povo, Moisés. E lá embaixo ele diz, na sequência, no verso 8 ao 9 do mesmo capítulo 32 do livro de Êxodo, ele vai dizer, sai da minha frente, porque eu vou destruí-los. E eu vou fazer do teu nome
uma grande nação. Porque o pacto dizia: eu farei de Abraão uma grande nação. E o Senhor disse, depois de Moisés chorar, orar pelo povo, então o Senhor diz: tudo bem, eles vão para a terra prometida, mas eu não vou mais com eles. Eu não irei mais com eles. Eu mandarei um anjo com eles. Quando eles receberam a notícia, eles rasgaram suas roupas dizendo: nós estamos destruídos. E Moisés se volta a Deus e diz: Senhor, se não fores conosco, nós não iremos daqui. Mas eu prometi a terra, eu prometi que vocês iam entrar na terra. Nós não queremos a terra se o Senhor não estiver conosco. Aí no texto ele diz: o que é que nos separa dos povos da terra, diz o Senhor. Moisés diz: o que é que nos separa dos povos da terra? Não é o fato do Senhor andar no nosso meio. Não é o fato do Senhor estar conosco. É isso que nos separa do mundo. Não é o que nós vamos ter, não é o céu, não é a eternidade. Não é isso que nos separa do mundo. É o fato do Senhor andar conosco. E nós não queremos a terra prometida sem o Senhor. O que é o céu sem o Senhor? O que é a terra prometida sem o Senhor? O que é qualquer glória nessa vida sem o Senhor? Aí o Senhor está ensinando os seus filhos, que estão numa idade ainda, são menor de idade, ensinando-os desde cedo a entender que essa é a herança que eles têm, herdeiros de Deus. Nós não queremos outra coisa, Senhor, senão a Tua presença. Nós não queremos outro bem, senão a Tua presença. Os filhos que ainda não entenderam isso, ainda desejam tantas coisas nessa terra, sem o Senhor. Almejam tanta glória, sem Deus. Não entenderam ainda que eles são herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. O próprio Senhor é a porção deles. E aí vem a segunda parte do texto: co-herdeiros com Cristo Jesus. Cristo aqui ele é descrito como mediador. E lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 2, diz que ele é herdeiro de todas as coisas. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. E os verdadeiros crentes, por meio da união com Cristo, herdarão todas as coisas. Volte comigo para Apocalipse 21, por favor, verso 7. Mas nós lemos o 3, né? Vamos ver o 7, ele diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor, eu darei estas coisas, eu lhe serei Deus, e eles me serão, e ele me será filho. Por meio da união com Cristo, nós herdamos todas as coisas. Aqueles que agora participam, não é, do Espírito de Cristo, esses são os irmãos de Cristo, o nosso irmão mais velho. E como irmãos de Cristo, eles participam da sua glória. Como irmãos de Cristo, eles participam da sua glória. Veja só, lembre-se que nós vamos nos assentar no seu trono. É engraçado, não no trono dele, mas a Escritura fala que nós estaremos com ele reinando. Lá em Apocalipse 3 diz: o Senhor se assenta no trono e nós estaremos com ele reinando, diz a Escritura.
Mas então escute a própria palavra do Senhor no Salmo, que diz: o que é o homem para que dele te lembres? E o Senhor nos fará sentar nos lugares mais elevados, como filhos. Então lembre-se de um detalhe: nós herdamos a Deus, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa é uma linguagem interessante para dizer a fonte de toda promessa é Deus. E o canal por onde essas promessas chegam a nós é Cristo. Sem Cristo, nós não herdaremos nenhuma promessa de Deus. Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele. Porque nós simplesmente cremos no seu nome e o que Ele conquistou é nosso. É o que a Escritura vai nos dizer com todas as letras. Tudo o que Ele conquistou é nosso. Olhando dessa maneira, sendo Cristo Jesus, sendo aquele que é a fonte, não é? Deus é a fonte e Cristo é o canal por onde a promessa chega, aquilo que Ele conquistou chega a nós. Pelo princípio claro, que a promessa primeiramente foi feita a Ele, não a nós. E Ele recebendo, Ele nos deu. Determinado teólogo certa vez disse: as promessas não foram dadas a Cristo, consideradas somente como um filho de Deus, mas elas, primeiramente, foram dadas a Ele como um mediador, como cabeça da igreja, como aquele que abençoa o seu povo, aquele que é a plenitude de todas as coisas, foi dada a Ele como um mediador da aliança. Então toda a promessa de Deus está nas mãos dele, e é Ele o primeiro a herdá-las. E como Ele conquista, irmãos? Ele conquista pelo seu mérito. Ele conquista por sua obediência, Ele conquista por suas obras perfeitas. O outro teólogo certa vez disse: apenas 2 homens estão diante de Deus de pé, ou melhor, só 2 homens estão diante de Deus, o primeiro e o segundo Adão. Um que segura todas as maldições dessa terra e que herdou toda a maldição desse mundo. E o outro, filho do homem, o cabeça da igreja, aquele a quem o Pai prometeu todas as bênçãos para nós. 2 homens diante dele. Ou nós herdaremos o que Adão conquistou para nós, ou nós herdaremos o que o segundo Adão, Jesus Cristo, conquistou para nós. Como filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Veja, irmãos, e somente nele nós temos o direito a essas promessas. Você não tem direito a nenhuma parte da herança se você não estiver em Cristo. As palavras de Paulo são claras na primeira carta aos Coríntios. Eu queria que você fosse comigo, por favor, esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, por favor. Verso 22 e 23, ele diz assim. Deixa eu ler do 21 em diante. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, porque vós pertenceis a Cristo, e Cristo a Deus. Tudo é vosso. Se não for nele, nada temos direito.
mas também ele é o canal pelo qual nós recebemos, porque ele é aquele que vai merecer todas essas coisas, né? Porque todas as promessas, né, ele tem direito a elas, e porque também somente nele nós podemos repousar nas promessas e crer nelas. Interessante, ele deu descanso ao seu povo nas promessas, irmãos. Ele deu descanso ao seu povo nas promessas. Ele os levou a crer na palavra. Ele aplica as boas coisas de Deus oferecidas nas promessas, ele aplica ao seu povo. Interessante, e o próprio Davi chega a dizer, ele pede a Deus que ele deseja lembrar das promessas de Deus, nas quais Deus o fez ter esperança. Ele diz, eu quero lembrar das tuas promessas, porque nelas eu tenho esperança. É como se ele estivesse dizendo, eu nunca criei numa promessa, exceto aquela que tu me levaste a crer. Ele não apenas é o Senhor que me fará herdar todas as coisas, ele me dá a condição de crer naquilo que ele herdou. Ele me dá a condição de esperar naquilo que herdou. Ele chega a dizer, e veja daí a razão pela qual vem o final do texto, não é? Quando lá em Romanos, no capítulo 8, volte comigo, ele vai abertamente falar agora do sofrimento. E isso é o que traz a certeza de que nós somos herdeiros. Romanos 8, no verso 17, veja o texto, ele diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Percebe que se nós estamos em Cristo Jesus, irmãos, se nós sofremos com Ele, nós seremos glorificados com Ele. Isso é certo. Isso traz esperança para Paulo. Texto que nós vamos explorar no próximo domingo, se o Senhor permitir. No verso 18 ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso não é simplesmente uma informação, ele crer nela e tem esperança nela. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que nós vamos desfrutar, que será revelada em nós. Ele é herdeiro, nós somos herdeiros de Deus, porque todas as promessas foram dadas por Deus, e essas promessas foram colocadas nas mãos de Cristo. Ele qualifica os seus para confiarem nele. Ele envia o seu Espírito e diz, ele vos convencerá do pecado, porque vocês não creem em mim. Ele organiza tudo. Nós somos filhos pela graça. Não é à toa que João diz na primeira carta, vede com que grande amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados, sermos feitos filhos de Deus. Para herdarmos todas as coisas com Ele. Para termos esperança nele. Todas as promessas foram realizadas por ele e nele. Por isso, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo diz, pois todas as promessas de Deus nele são sim e o amém. Todas as promessas de Deus, é dito nele,
Amém. Somente nele essas promessas são nossas. Filhos, é por isso que a doutrina da adoção, ela é uma doutrina que está ligada a um caráter jurídico também, porque uma é a justificação, em que nós somos declarados justos, a outra é a adoção, em que nós recebemos um nome, e que esse nome nos torna herdeiros daquilo que o Pai tem. E como é que eu me torno herdeiro? Não é porque eu me declaro filho, é porque eu sou feito filho, porque crer no Filho é graça de Deus, porque ter esperança no Filho é graça de Deus. E o que isso produz? Esperança no sofrimento e na própria tribulação. Se nós sofremos com Ele, nós também seremos glorificados. Entenda que o sofrimento aqui, irmãos, tem vários aspectos. Um deles é um pai que disciplina o filho. É um aspecto. Nós somos disciplinados pelo nosso Pai, que quer que não desviemos do caminho de santidade, ou que voltemos ao caminho de santidade. Mas também significa não apenas a própria disciplina do Pai, mas significa também todas as letras, a realidade que passa a ser descrita nos versos 18 em diante, que nós vivemos num mundo caído, de muita dor, de muito sofrimento, e por isso o apóstolo Paulo na sequência vai dizer: nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem espada, nem fome, nada poderá nos separar, porque é óbvio que você pode imaginar que como herdeiro você nesse mundo terá toda a glória dessa terra. Ele diz: não, você está sendo preparado para entender o princípio claro e único de que você herdou Deus, e tendo Deus por meio de Cristo e todas as suas promessas, você tem a vida eterna e a segurança da vida eterna. Nem morte, nem vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. Isso para os filhos de Deus, isso é conforto, irmãos. Nós vivemos num mundo de fato caído, onde nós somos caídos, redimidos no Senhor Jesus Cristo, mas num mundo caído e que o nosso coração ainda permanece inclinado para as coisas que não agradam ao Senhor e que nós lutamos contra os nossos pecados. É por isso que comumente as pessoas entendem esse texto, somente no mundo pentecostal e no neopentecostal normalmente, as pessoas entendem esse texto como se, sendo herdeiros, nós somos donos de tudo, então nós vamos tomar posse de tudo. Um colega chegava a dizer que ele passava na calçadão de Boa Viagem, ele encontrava um carro de luxo, ele botava a mão e dizia: eu tomo posse. E ele cria naquilo, com base numa doutrina falsa, ainda bem que não tinha câmera, né? Que ele podia ser preso posteriormente. Mas por que ele reivindica isso, irmãos? Porque ele acredita que essa é a herança que eles têm. É isso que eles acreditam, é isso que eles vão possuir nessa terra. Eles não entenderam nada do Evangelho ainda. Ou se vão entender, são como filhos que o Senhor vai ainda educá-los a compreender o que eles têm em Deus, na pessoa de Cristo. Normalmente, essa é uma confusão que se faz com respeito àquilo que nós herdamos.
Aí você vai para a primeira carta de João, no capítulo 3, quando ele discute sobre o ser filho, e nós seremos, e João diz assim, e ainda não se manifestou que nós haveremos de ser. E João diz, porque nós seremos semelhantes a ele, porque nós vamos vê-lo como ele é. Está lá, 1 João 3, verso 1 a 3. Ele diz, olha, nós já somos filhos, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, porque nós seremos semelhantes a ele. Posso imaginar que João está dizendo que nós vamos ser deuses. Aí vem o verso 4, 3 e 4 que diz, todo aquele que tem essa esperança, que esperança? Sendo filho de ser parecido com seu pai. De imitar o seu pai. Essa é a esperança do filho, é de ter um coração de filho, não rebelde. O Espírito que nos ensina e que nos faz dizer Abba Pai, primeiro em Cristo foi dito no conflito lá no Getsemane, quando ele orou, Abba Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. É no conflito, me dá, Senhor, o espírito de filho, de submissão, de obediência, não de fazer a minha própria vontade. Ele diz, vocês são filhos, nós precisamos aprender a ser igual ao nosso Pai. E para ser igual ao nosso Pai, nós precisamos aprender a obediência. E aí o texto de João vai e segue. Todos que têm essa esperança purificam a si mesmo, assim como ele é puro. Nós seremos como ele é, João diz. Deus é puro e nós seremos puros. E os que têm essa esperança, os que são filhos, buscam viver uma vida pura hoje. Mesmo João, na sequência, verso 7 do mesmo capítulo 3 da carta de João, a primeira carta, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus pratica a justiça, assim como Deus é justo. Veja, ele diz, nós somos como Deus, nós imitamos ao nosso Pai, ele é justo, e o texto diz, e ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Essa é a lógica, nós não somos favoráveis às obras do diabo, nós não servimos a Satanás, nós éramos filhos das trevas, nós éramos filhos da desobediência, éramos filhos do diabo, agora nós somos filhos de Deus. E o texto diz, quando se manifestou, o Cristo se manifestou, ele destruiu as obras de Satanás. Os que praticam a justiça são como filhos de Deus. Porque Deus é justo, diz João no verso 7, Deus é justo. E se ele é justo, nós vamos, como filhos, imitá-lo. Nós não vamos viver para as obras do diabo. Nós vamos avançar as obras do nosso Pai. Aí vem o capítulo 4 da mesma carta de João, da primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, ele diz, todo aquele que não ama, esse não é filho de Deus, porque Deus é amor. Veja, ele escreve, Deus é amor. Então nós seremos como ele é, e João diz o que é que ele é. Não é que você vai ser Deus poderoso para fazer o que quiser, para dar ordem, para governar todo mundo. Não! Você vai ser puro, você vai ser justo, e você vai amar. João diz, você será como ele é. E quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Os filhos de Deus. Ele começa dizendo, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque seremos como ele é. É a linguagem paulina também. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos com ele, nós vamos ser glorificados também com ele. Se morremos todo dia para nós mesmos,
se não servimos ao nosso prazer, se andamos para a glória de Deus, se mortificamos a carne, sendo filhos, nós sofremos com Ele. E seremos glorificados com Ele. A promessa que o verso 18 diz, o sofrimento do tempo presente, o que a gente passa nessa vida não se compara com a glória que há de se revelar em nós no último dia. Somos filhos. E aí eu pergunto a pergunta que Paulo faz de maneira interessante. Não a pergunta, mas a maneira como ele escreve. Se somos filhos, sendo filhos, nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo Jesus. O que é que você procura herdar que você não tem? O que é que lhe falta que você que está em Cristo já não tenha recebido do Senhor? Agora você vive como filho? Ou você vive como rebelde? Não temos esperança, porque não sofremos com Cristo. Nós sofremos pelas coisas desse mundo. E quando as coisas desse mundo se apagam as nossas esperanças. Porque nós botamos a nossa esperança nesse mundo. Quando elas saem dos nossos olhos, terminam as nossas esperanças. Se sofremos com Ele, nós seremos glorificados com Ele. Entende, irmãos, que você não vai aprender a mortificar o pecado, senão aquilo que nós já aprendemos nos sermões anteriores desse trecho do 12 ao 17, que é a terceira vez que nós visitamos ele. Nós vamos aprender a mortificar o pecado, porque nós somos filhos e o Senhor nos deu o Espírito que nos faz clamar, Abba, Pai. O Espírito que diz e que ora e que diz, eu não quero fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o Filho. Herdamos todas as coisas dele. Proteção, provisão, sustento, alimento, família, casa, tudo. Tudo. Eu vou preparar uma casa para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Se a sua família lhe abandonar, eu te darei muito mais nessa terra, filhos, irmãos e irmãs. Eu sou o pão da vida. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ele diz ainda, você se preocupa com o que se vestir. Você se preocupa com o que comer. E você se preocupa com o seu salário. Beber, comer, vestir, ganhar. Em Mateus 6, ele diz assim, o vosso Pai Celeste, Ele sabe do que vocês precisam.
o nosso Pai Celeste. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. E Jesus diz: o vosso Pai, Ele sabe do que cada um, o nosso Pai sabe o que cada um de nós precisamos. E nós precisamos aprender agora a sofrer com Ele. Certamente, nós como pais, precisamos refletir de alguma forma imperfeita, sabemos. Esse é princípio do nosso lar. Para que os nossos filhos queiram imitar os pais, de tal maneira que eles vejam nos pais a obediência de filhos. Os seus pais amam ao Senhor. É importante os filhos terem um coração submisso, aprendendo a obedecer os seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Mas veja, obedecer os seus pais para que vocês aprendam a obedecer o vosso Pai Celeste. E como filhos, nós somos criados pelos nossos pais, e nós vemos os nossos pais conquistando algumas coisas na vida. Eu lembro quando meu irmão foi casar, então meu pai disse, a minha mãe disse, não é o Luiz, que é meu pai, que vai casar, é você que vai casar. Então é o que você tem, não é o que o pai tem. Vai chegar o dia que você vai herdar, mas você precisa aprender a trabalhar na esperança de que você vai ter. Nós somos assim exatamente. Nós temos um Pai que nos deu todas as coisas em Cristo, mas ainda não podemos usufruir de todas elas. Todas elas. Porque ainda lutamos na carne contra esse mundo caído e desobediente ao Senhor. Isso nos faz ter esperança de que um dia nós vamos usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou para nós em Cristo Jesus. Certamente. Você que não tem Cristo essa noite, em que exatamente você coloca a sua esperança? Quem é o teu Pai? Quem é o teu Pai? O que você herdará do teu Pai? E como você fez para adquirir a herança do teu Pai? Se você está sem Cristo, você está em Adão e você herdará tudo aquilo que Adão conquistou, morte e condenação. Se você está em Cristo e você precisa se arrepender hoje dos seus pecados e correr para Cristo, então você vai ter todos os benefícios. O primeiro deles, a salvação. E, consequentemente, todo o bem que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Porque temos em Cristo Jesus todo o bem. Ele é salvação, Ele é justiça, Ele é redenção, Ele é santificação. Ele é tudo por nós e para nós. Quem tem Cristo tem todas as coisas. Abandone a tua filiação que não está em Cristo Jesus. Abandone a tua filiação carnal e mundana
e corra para Cristo hoje, porque só Ele é verdadeiro Pai, bondoso Pai e Pai amoroso para com seus filhos. Certamente essa é a tua única esperança. Vamos orar ao Senhor, curvando a nossa cabeça diante dele mais uma vez em oração. Senhor nosso, nós sabemos que nenhuma das promessas de Deus poderão ser usufruídas se não estivermos vestidos com a justiça e a vestimenta de Cristo. Nós nunca poderemos chegar a Cristo sem a certeza de que o Espírito nos convencerá do nosso pecado. Nós nunca seremos despertados se o Teu Espírito não nos despertar. Então nós clamamos a Tua misericórdia nessa noite sobre aqueles que estão mortos nos seus pecados. E a nossa boca se enche de júbilo, os nossos lábios de alegria, porque recebemos do Senhor o que nós não trabalhamos. Nós recebemos do Senhor o que não conquistamos com a nossa força, mas por Cristo Jesus, somente por Cristo Jesus. Por isso a Ele, somente a Ele, toda a glória, hoje e para sempre. No nome dEle nós oramos. Amém, Senhor. Amém.